Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa análise de carteira, que é parte desta semana de lançamento da promoção trienal da Carteira Plena. E nessa análise de carteira de hoje, ela vai ser um complemento da nossa aula que tivemos na quarta-feira. Quem ainda não viu, acessa o YouTube aqui do Dica de hoje e veja a aula para entender um pouco mais como se monta um racional de carteira. E eu tenho certeza que esta carteira ela pode ser exemplo para muitos de vocês que pensam em investir em anos pela frente e querem então ter um bom racional de alocação de carteira, pensando em crescimento patrimonial e usufruto em algum dia e principalmente, né, pensando no seu perfil de investimento. Recebo muita pergunta, né? Carol, carteira recomendada serve para todo mundo? E a gente entende dentro da Carteira Plena que os ativos, eles até podem servir para diferentes investidores e por isso a gente recomenda desta forma. Mas a alocação, o ajuste de perfil e até mesmo a forma de gerenciamento patrimonial, ela é individualizada e por isso que a gente faz questão de certa individualização dentro da Carteira Plena. Então, entender isso é o passo essencial para a carteira ficar bem estruturada. Por isso que trouxemos este exemplo de carteira hoje, que é de um dos assinantes da Carteira Plena, que está em ajustes ainda da sua carteira, mas que com certeza vai se beneficiar do racional. Esse apoio, essa orientação de personalização, a gente tem de suporte por e-mail dentro da Plena para ajudar no racional de cada um. Então, vamos conhecer essa carteira para botar na prática todos os conceitos que a gente explicou na nossa aula de quarta-feira, que está disponível ainda aqui no canal. Então, esse é um investidor de 27 anos, sem filhos e dono de uma agência de social media. Ele consegue aportar por mês R$ 2.000 e hoje tem mais ou menos um patrimônio de 84 mil. E consegue investir, então, de forma consistente desde 2021, tendo o objetivo acumular patrimônio para a geração de renda. Então, essa é a realidade de muitos investidores que têm anos ainda pela frente. Carol, quantos anos isso é benéfico? Isso depende de cada um, mas eu costumo colocar que quem vai investir ainda por um prazo de 10, 15 anos, não importa a idade que tenha, se beneficia e muito de um bom racional montado na alocação de ativos. Então, quando a gente fala sobre construir uma carteira, independe da idade. Então, esse mesmo perfil, ele pode começar para alguém de 45 anos, pode ser alguém com 20 anos ou até mesmo 30, perto como está aqui. Então, a idade não importa. Carol, mas eu tenho 55 a 60 anos, vale a pena para mim começar a investir? Tudo vai depender de como vai ser o teu início de usufruto. A alocação de carteira, com certeza, vai ser diferente em função das experiências prévias, das expectativas de mercado, mas é inegável que, sim, todo mundo que começa a construir patrimônio se beneficia dele numa fase de acumulação, independente da quantia. Importante é ter o pé no chão de como vai consumir essa renda depois. Então, vamos agora para as experiências de mercado. Conheço de mercado financeiro, mas tenho migrado o portfólio para fundos, para abster da maioria das decisões. Sinto que sou influenciado demais e já percebi que não tenho convicção necessária para selecionar ativos sozinhos. Comecei na renda variável, mas aos poucos fui migrando também para renda fixa. Vi que meu perfil não era o que eu achava. Então, isso é muito comum, pessoal. Muita gente começa investindo 100% em renda variável, primeira crise sente o desconforto. E esse desconforto não adianta dizer assim, não, eu aguento ver cair, a porta que recupera. Mas na hora do vamos ver, quando passa muito tempo aportando e aí vê o total do patrimônio diminuindo, é difícil manter a consistência. Então, quando a gente fala em conhecer o seu perfil, começar devagar, é importante que a alocação consiga responder isso. E ela consegue, Carol? Sim, consegue. O que a gente sabe, né? Aquela carteira que está bem balanceada com diferentes classes de ativos, quando uma classe cai, a outra ajuda a compensar. E nisso a gente vê menos oscilação financeira na carteira. É claro que dentro de cada classe a gente vê mais variabilidade, mas na soma das classes, no patrimônio total, a gente consegue ir muito conter esse excesso de desvalorização, essa sensação de aporto e nada está acontecendo, tá? O objetivo nunca é esse. Então, o que ele tem como planos agora? Ter cada vez mais renda fixa na carteira, tanto com ativos com oportunidade do Tesouro Direto, e delegar parte das ações, né? Que é o que a gente tem sobre a questão de ter fundos de investimentos na carteira. Na Carteira Plena, a gente não orienta
fundos, a gente não recomenda fundos, mas aquele investidor que chega com uma carteira de fundos ou acompanha alguma carteira de fundos e quer conciliar com outros ativos que a gente recomende e também dentro da alocação que a gente faz, com certeza a gente ajuda a revisar e conciliar. Então, é parte da nossa orientação também. Penso adicionar uma parte também em Bitcoin. Fundos imobiliários já faz tempos que não olho e não mexo, sem intenção de adicionar mais agora. Por serem voltados ao produto de renda, acredito que não se encaixam do que eu preciso. E aí a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Meu foco é no futuro gerar renda, principalmente através de rendimentos de fundos e cupons de renda fixa. Então ele já tem um certo plano aí de onde pretende ir usufruindo. E esse racional ele é super válido, né? A gente tem ativos na carteira que às vezes vão ter um papel muito mais de manter o crescimento patrimonial na fase de usufruto, compensar a inflação, manter um crescimento para ano a ano poder retirar mais também, e aqueles mais voltados para resgates, mais voltados para rendas. E é isso que a gente tenta também na Plena. A gente não pensa assim, meus dividendos de ações é que vão pagar minha vida. Não, a gente tenta sempre fazer isso na composição para pegar o melhor de cada classe, até porque entende-se que em períodos de crise, uma classe ou outra pode pagar menos e assim a outra compensar, né? Não penso em quantidade de patrimônio necessária ainda, porque não tenho filhos e sou muito novo. Não sei o que a vida guarda ainda para mim, mas pretendo ter o suficiente para viver uma vida confortável. Hoje, imagino que seria algo em torno de 10 mil reais por mês, sem almejar grandes fortunas. E esse racional, gente, ele é extremamente importante para a gente ter uma ideia de onde quer chegar, mas sem ter uma certeza. Até porque, se tem uma coisa que a gente sabe, é que o mercado financeiro não tem certezas, né? O que a gente tem mais é incertezas. Eu posso projetar o que eu quiser, o que realmente vai acontecer é outra conversa. Então, o que a gente sempre começa fazendo um bom planejamento de carteira? Fazendo algumas estimativas em termos de ganho real, acima da inflação, cálculo também de imposto, para entender, a meta dessa carteira, será que é viável? Será que pode funcionar dentro desse planejamento? Então, é isso que eu vou mostrar agora para vocês, pensando numa retirada lá para o futuro, depois de vários anos de acumulação, antes da gente olhar para a carteira em si. Então vamos lá. Essa aqui é uma planilha que ela é parte lá do conteúdo da Carteira Plena, em que os assinantes podem fazer simulações sobre seu resgate patrimonial. Carol, recém tô começando a investir, eu já tenho que pensar nessa história de viver da renda. É importante para a gente entender estimativas possíveis. Então, vamos lá. Essa carteira, vamos arredondar o valor, né? Tendo um aporte inicial, esse patrimônio inicial agora é de 80 mil. Investimento mensal na média dos 2 mil reais, que é o que ele tem colocado. E a gente sempre preza que é importante ter um ajuste anual de aporte, que é o quê? A gente, ano a ano, ajustar mais e aportar mais de acordo minimamente com a inflação do ano anterior, tá? Por que isso? Porque no próprio aporte a gente já corrige esse déficit inflacionário. 2 mil reais em 2024 é uma coisa, 2 mil reais em 1990 era completamente diferente. Então, a gente fazer esse ajuste do próprio aporte mantém também um crescimento mais consistente de patrimônio para rentabilizar via mercado financeiro, tá? Vejam, por exemplo, se eu não faço esse aporte, esse ajuste inicial ano a ano, como muda o meu crescimento patrimonial. Vou colocar aqui, tirar esse aporte anual para vocês verem. Então, saldo final aqui, depois eu explico o que é esse número. Quando eu tiro, olha a diferença que eu tenho. Eu tenho um acúmulo de patrimônio muito menor. Aqui está colocando de 3 milhões a menos, principalmente porque eu não corrigi meus aportes anuais, certo? Então, quando a gente segue, tá? Rentabilidade real ao ano, o que eu estou esperando? 5%. Inflação anual para ajustar esse patrimônio de 4%. E estou estimando aqui que essa carteira vai retirar 4% ao ano depois de investir por 28 anos, né? E do que começar a retirar, sempre vai ter um imposto incidindo aí de 15%. Então, a gente sempre coloca alguma estimativa inicial para conseguir dar aquela reduzida e não ficar com excesso de expectativa. É claro que teremos ativos geradores de renda aqui e bem outros que têm hoje isenção fiscal, mas eu não gosto de perpetuar isso para o futuro. Então, estimo que minimamente 15% vem. E depois vai retirar por 20 anos. Então, vejam que nessa mínima estratégia que ele está montando, perto da realidade dele, que seria uma média de rentabilidade anual aí, considerando inflação mais ganho real, então seria a rentabilidade nominal ao ano, na casa dos 9%,
conservadora, bem conservadora, nada muito agressivo aqui, a gente já tem um acúmulo de patrimônio muito expressivo, sendo que a retirada mensal da primeira vez que ele vai sacar vai já ser atualizado ao valor da época na casa aí de 10.484,03, tá? Então já é uma estimativa que, sim, essa carteira não está projetando demais, não está exigindo demais do seu patrimônio, tem que manter essa consistência e principalmente organizar a sua alocação. É claro que a vida é cheia de variabilidades, né? Então vamos pensar que essa aporte caia pela metade, muda a retirada inicial que ele vai começar a fazer. Vai investir por menos tempo também, só 10 anos, né? Cai bastante também, né? Então a gente tem ali uma série de fatores que mudam a resposta de carteira conforme a nossa simulação, mas sim é uma simulação viável que a gente faz questão que os assinantes acompanhem. O que é importante também, né? Ano a ano, a gente revisar o que de fato se concretizou versus o que era o plano. Porque aqui a gente tem um crescimento linear da carteira, mas a gente já sabe que carteiras não são lineares, elas não valorizam todos os anos, às vezes a gente tem aportes menores, fecha o ano com valor nominal menor, então também tem uma próxima aba aqui embaixo desta planilha que fica disponível, onde a pessoa pode ir atualizando o que de fato se concretizou ano a ano. Mas, para essa carteira, sim, é bem viável esta meta. Vamos olhar agora para esse plano de alocação. Será que é uma carteira que está fazendo sentido para esse perfil de investidor, para a renda que ele está esperando no futuro, para manter um bom crescimento patrimonial? Então, vamos lá. Então, aqui relembrando, é uma carteira que espera investir aí até os 55 anos, ele tem 27, então são 28 anos aí de aportes pela frente para essa carteira crescer e lá no futuro ser usufruída, né? O que é importante? Pessoas que têm prazos mais longos podem, obviamente, tomar um pouco mais de risco, aceitando oscilações de mercado. A gente tem alguns estudos que falam, né? Inclusive na quarta-feira a gente falou isso na nossa aula aqui do canal, a respeito da alocação 60-40, que é um modo simplificado de visualização de alocação de ativos para quem pensa em fase de acumulação e contenção de oscilação, que é o quê? Ter exposição 60% em renda variável, 40% em renda fixa, e isso ele pode ser muito bem graduado de acordo com o prazo de investimento. O que essa alocação ela visa, né? Melhor relação risco-retorno. Eu entender que, olhando historicamente, eu tive a menor oscilação otimizando o retorno. A gente sabe que carteiras que caem menos valorizam mais, e esse é justamente o que a gente tem na prática, na plena. Depois eu mostro para vocês, né? Então, a gente tem o que dessa carteira aqui, né? Se a gente somar as porções de renda variável, estamos aí expostos a 65% de patrimônio versus 34% em renda fixa, sendo que ele citou que uma parte aqui atua também como reserva de oportunidade, que é aquele caixa, né? É aquele valor disponível, rendendo CDI para realocar. Pontos que chamam a atenção, né? Como é uma carteira em migração de ativos, ela tá pingadinha, né? Ela tá um pouquinho sem uma estrutura tão clara em relação à proporção entre os papéis, entre quantidade de papéis e diversificação de estratégia. Mas como ela está em revisão, acaba sendo bem benéfico. O que eu entendo, né? Quando a gente fala de alocação geral, essa distribuição aqui, ações FII internacional, ela é bastante particular de acordo com a fase de investimento e percepção de risco. Então, há investidores que, por mais que seja renda variável, tenha risco de renda variável, vão aceitar ter predomínio em FIIs com foco em fazer um giro de uma carteira de FIIs. Vão comprar FIIs descontados para vender na valorização, vão comprar ativos de maior risco esperando alguma recuperação e aumentam a exposição ali. Outros ainda vão querer uma carteira de ações mais conservadora, com ativos mais perenes, voltados para dividendos, justamente para ter menos oscilação. E aqueles que vão preferir combinar estratégia de dividendos versus estratégias com crescimento. O que é o certo, tá? Não existe um certo ou errado, existe esse perfil ajustado para o investidor. E a gente faz isso na Plena. Então a gente também tem lá porções de risco, de position e swing trade, que a gente combina com a carteira de ações, que é para ser mais perene, mais conservadora no sentido de variabilidade, não de crescimento. Ela é para ser uma carteira que busca o crescimento com a geração de renda combinada, mas de forma de ações mais estáveis. A gente não vai comprar empresa com risco de recuperação, com risco de falência, a gente não está comprando esse tipo de estratégia. Estamos comprando ativos mais perenes. Então, esse ajuste de alocação
ele vai ser de acordo com a estrutura geral. Então não adianta eu dizer aqui para vocês, olha, o ideal é ter 30% de ações, 40% de ações, sem entender que perfil de carteira de ações cada um gostaria. Essa carteira, por ser alguém da Plena, eu já sei que prefere uma carteira com ações mais voltadas a ativos de valor, que estejam descontados no mercado, que buscam geração de renda. E ainda, ele está querendo migrar para a porção de ações ser via fundos. Então, via fundos, ele vai ir migrando e gosta demais desses dois que ele já tem, que são estratégias diferentes e que ele vai ir combinando essa alocação, ao passo que também vai saindo de ativos que ele já não quer mais, né? Carol, esses ativos são ruins? Não, gosto e teria, entendo valor e desconto neles, mas por perfil é uma carteira que vai sim se desfazer deles, sem problema algum, tá? Então, em termos de alocação, não acho ruim esse equilíbrio que já está estabelecido, entendo que cabe mais diversificação aqui dentro, né? Tanto na quantidade de fundos e suas respectivas estratégias, então, adicionar um fundo de small cap pode ajudar mais, adicionar algum fundo que tenha voltado para ações de valor, mas de outro perfil que não do Charles River, então combinar alguma outra estratégia ali de ativos de valor que vão fazer busca por papéis diferentes sem sobreposição de estratégia, então cabe muito, né? FIIs, sempre vem aquela polêmica. Não quero renda, então teria que ter FIIs. O que a gente sempre entende, tá? Ativos que têm benefício fiscal, geradores de renda, que vão pagar de forma estratégica ao longo dos anos e que isso pode contribuir para uma facilitação de retirada na fase de usufruto, que é o quê? O que pingar dos FIIs eu vou gastar, então dessa classe eu vou usufruir. Dessa aqui, por exemplo, eu vou ter a estratégia só de manter para o crescimento patrimonial e vou realocando. Na fase de acumulação, eu não preciso abrir mão de geração de renda. Eu posso receber esta renda aqui e ajudar isso no equilíbrio das outras classes. Então, ele pode muito bem só realinhar os ativos dentro de FIIs, o que eles gerarem de renda, ajudar na realocação da classe em si. Tá? Isso é super benéfico porque ajuda uma classe a alimentar a outra e equilibrar o balanceamento. O mesmo vale para ativos de cupons de juros de renda fixa, para que lá no futuro ele pense então em usufruir, que nem ele já tinha descrito, de cupons de juros da renda fixa e talvez até de rendimento de fundos, e daí sugiro também rendimento de fundos imobiliários, caso a estratégia ainda esteja coerente aqui com o perfil dele, tá? Então acho que isso é super benéfico da gente pensar na combinação de coisas. Gosto muito, né, dessa combinação que as pessoas fazem entre ações, fundos, renda fixa, títulos e também sobre equilíbrio entre as diferentes classes. Por falar em equilíbrio, o que eu sempre explico, né? Que uma classe cair menos ajuda mais na outra e eu vou mostrar na prática para vocês o que isso impacta no patrimônio e também em termos de rentabilidade de longo prazo, tá? Então esse aqui é o gráfico de performance da carteira plena. Tá? O que a gente nota? É uma carteira que, em termos de rentabilidade, não tem picos de quedas expressivos e poucos momentos a gente tem picos de alta também. O que é o nosso objetivo? Crescer sempre de forma constante, devagar. Isso ajuda o quê? Não ter tanta desvalorização patrimonial em momentos de crise. Uma classe compensa a outra. Então significa que eu não estou escolhendo o que é melhor, ações ou renda fixa, FII ou renda fixa, internacional ou Brasil. Eu estou equilibrando as diferentes estratégias para que eu aproveite o melhor mercado de cada um. Então, se vocês olharem para trás, 2022 era um ano que, nossa, não tá bom para renda fixa. 2023, nossa, não tá bom para internacional. 2024, não tá bom para ações. E eu não quero nem saber qual que vai ser do ano que vem que não vai tá bom, porque isso não deve afetar a estratégia de ninguém. A gente ficar nesse viés do que não está bom no momento nos atrapalha para o próximo ciclo. O ano passado, a gente tinha um déficit de ativos internacionais muito grande. A gente passou o ano aportando em ativo internacional, aportou em muito, e isso refletiu já no resultado de 2024. Então a gente consegue plantar num ano, colher no outro e entender que não quero imediatismo, eu não quero que a carteira supervalorize agora, eu quero ir construindo ela para que cada próximo ciclo, cada novo ativo, eu enxergue o resultado. E em termos de patrimônio, é isso aqui que acontece, ó. A gente tem um aumento progressivo do patrimônio, sem tantas oscilações.
mais oscilação que a gente teve foi aqui, ó, entre que o patrimônio variou de 158.599 para 157.200. Ou seja, é uma variação super pequena, que eu tolero, que eu não desisto de aportar, que eu não perco a minha estratégia porque, nossa, minha carteira está derretendo. Eu consigo entender que é uma condição de mercado, está dentro do esperado e com isso eu aporto. Eu não tenho medo da desvalorização. Eu sei que vai desvalorizar, mas pensando numa estratégia, eu tenho uma continuidade, uma sequência. E olha aqui o que isso impacta, né? Olha 2024, que tá todo mundo dizendo, nossa, que ano ruim para investir, né? Nós estamos aí desde janeiro com um crescimento super expressivo na carteira. De 182, ela já passou a ser 212. Então é aquela carteira que ela vai devagar e sempre. E por isso a gente entende que aquele investidor que quer imediatismo, ele não serve para carteira plana. Ele não vai querer enxergar o resultado acontecer ao longo dos anos. Ele vai querer que aconteça de hoje para amanhã e não esse o foco. Então, essa abertura de vagas da Plena, a gente fez essa promo de pague 2 anos e leve 3, justamente para que a pessoa entenda este racional. E na média anual, a gente tem então um menor valor já ofertado da Plena que a gente já teve, tá? Fica na média R$ 1.700 por ano de assinatura para a pessoa conseguir construir de fato a carteira dela, tendo o nosso suporte de revisão dos ativos, direcionamento da estratégia, toda a nossa interação por e-mail e também pelo Telegram. Então, nessa oferta, a pessoa vai levar 3 anos da Plena, né? Pagando 2, levando 3, o que na média anual deixa na casa de 1.700 por ano. Todo o conteúdo de análise de orientações, os relatórios dos ativos da carteira, todo esse nosso suporte por e-mail para adaptar a carteira que já tem hoje ao que a gente orienta na Plena. Então, entra na carteira, lê a estratégia, lê como é que a gente organiza as classes de ativos, organiza a sua carteira e a gente ajuda nessa migração para chegar no que é orientado da Plena, certo? Tem todo esse passo a passo lá dentro da nossa área de membros. Temos monitoria semanal com encontros ao vivo, né, onde a gente discute os ativos, tira dúvidas, sempre vai renovar por o mesmo preço, então daqui 3 anos a gente revisa essa promoção, né, mas garante aí que não vai pagar mais do que isso, a gente garante essa estabilidade de valores, interação no Telegram com os analistas e também entre os outros assinantes. Tem aulas quinzenais sobre o mercado financeiro, então hoje já tem acesso a todas as aulas gravadas, então são mais de 100 aulas de conteúdo sobre o mercado financeiro, sobre imposto, análise, revisão de mercado. Então essas aulas têm o objetivo também ensinar a pessoa a investir cada vez melhor, certo? Então estes são os bônus dessa promoção agora de assinatura trienal. Por que eu tô falando dessa questão de a gente enxergar um horizonte mais longo de investimentos, né? Aqui vocês conseguem consultar a rentabilidade classe por classe, né? Dentro só de ações, só de renda fixa, só dos FIIs versus os benchmarks de mercado, todos os dividendos gerados. E por que eu tô explicando isso? Que é para a gente comparar justamente com essa análise desta carteira. Vamos aos ativos, então, para a gente entender um pouco mais. Essa é uma carteira, então, que se a gente olhar em termos de diversificação intraclasse, que é o quê? O que tem dentro de cada grupinho, a gente certamente entende que pode otimizar a exposição, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de renda fixa, a gente está colocando aqui basicamente um predomínio ainda em IPCA, em relação a ativos de CDI, tanto do Banco Pan aqui quanto do fundo do MAG, né, que atua como uma certa reserva de oportunidade para ele. O que a gente pode incrementar aqui dentro? CRIs, CRAs, debêntures, isentos de imposto de renda em diferentes vencimentos, com pagamento de juros em diferentes meses do ano, para que essa geração de renda seja perene já desde agora. Caramba, ele vai se aposentar daqui uns 30 anos ainda, já precisa fazer isso agora? A gente consegue, né, hoje no mercado, na condição que estamos, títulos que pagam tão bem e até mais do que muitas ações vão conseguir entregar ao longo dos anos. Então, eu pensar nessa alocação de geração de renda agora, eu também conseguir usufruir da condição de mercado com títulos que vão me pagar por muitos anos, isentos de IR, com taxas muito atrativas, gerando renda, alimentando justamente as outras classes que estão defasados. Então, eu consigo juntar o melhor dos dois mundos. Eu pego uma taxa extremamente atrativa, que talvez muita empresa não entregue, e eu passo para a classe que agora, dentro do meu plano de alocação, está defasado. Por exemplo, imaginem que vocês gostariam
Essa carteira gostaria de ter 32% de renda fixa e ele gostaria aqui de ter 40% em ações. Então, o que a gente teria, né? Essa renda fixa gerando cupons de juros isentos de IR, às vezes pagando IPCA mais 7, mais 7,5, mais 8, e esses cupons comprando ações para reequilibrar o percentual desejado, e isso uma classe alimentando a outra com uma taxa extremamente atrativa. Então, por que a gente tem esse racional dentro da Plena, né? Que eu não preciso escolher, não é uma coisa binária, não é política, não é time de futebol, onde eu tenho que escolher qual que é o melhor. Eu posso, combinando estratégias, me beneficiar dos dois momentos de mercado, por assim dizer, tá? Então, esse é o nosso foco principal. Ah, Carol, mas eu não sei escolher esses ativos. Por isso que a gente orienta quais são esses ativos, quais que a gente pode comprar, que já estão lá na corretora, que já foram recomendados. Será que a taxa está atrativa ainda? A gente orienta. Na parte internacional, dá para fazer melhor do que só o ETF de VVB11? Dá. É uma estratégia onde a gente busca ativos de geração de valor, que é o quê? Ativos que ainda estão descontados no mercado, que vão ter um mix de crescimento com dividendos e até o momento a carteira, sim, bate com folga e VVB11 em termos de estratégia. Então a gente entende que pela expertise da equipe, pelo que a gente tem de conhecimento, conseguir resultados superiores a só o ETF no mercado, certo? Então é uma carteira que eu entendo que dentro de um racional de alocação, gosto da distribuição que está planejada para o prazo de investimento. Caso entenda, né, que FIIs realmente não cabe na estratégia, não vai acompanhar esses papéis, eu particularmente aumentaria a exposição no internacional para na casa dos 20% e o restante para ações Brasil, caso seja um objetivo de manter maior proporção nacional do que internacional, né? A não ser que a pessoa pense, não, vou querer passar parte da minha vida morando no exterior, depois vai facilitar já ter a maior parte do patrimônio fora desde agora, ir aumentando, usar outros benefícios que a gente também orienta dentro da Plena, né? Sobre a questão de como é que funciona imposto de renda no exterior, como é que a gente funciona limites, né, de isenção fiscal dos outros países com os investimentos fora, né, porque isso tem de cada país a tributação em relação à herança, né, a isenção de herança para cada país é diferente, a gente também fala isso nas aulas, então é um ajuste que é necessário. Então, pessoal, o que eu queria colocar? Estas vagas na Plena, elas são sim limitadas, não é papo de venda de curso, como o pessoal adora brincar, mas é porque a gente recebe toda a carteira que chega, a gente recepciona, a gente ajuda, orienta, adapta ela por e-mail, sempre que nos é solicitado. Pode enviar quantos e-mails precisar até a carteira ficar bem ajustada. Então, vagas sempre são limitadas, que é para a gente oferecer esse melhor suporte possível. Então aqui no link da descrição do vídeo, vocês têm acesso a essa página, onde a gente explica melhor que faz essa orientação das classes de ativos, orienta cada ativo por cada classe, ajusta, né, a alocação de acordo com o perfil, então isso vai descrito no relatório, e também a gente tem todo esse suporte por e-mail, além das aulas e também das monitorias semanais, certo? Então, só clicar no Quero Garantir a Minha Carteira e ter o menor preço já oferecido na média ao ano aqui desse trienal que a gente já teve na Plena. Aproveitem e eu espero vocês dentro da Plena. Vai ser um prazer ajudar cada uma das carteiras de vocês para que vocês se sintam realmente plenos na hora de investir, sem ter que ficar pensando o que está melhor agora, será que minha carteira está boa? Que vocês consigam de fato investir com tranquilidade. Tá certo? Até uma próxima e tchau, tchau!